A paixão sexual é a causa das guerras e o fim da filosofia. Arthur Schopenhauer. Dizem que os homens são governados pela luxúria, mas e se essa for apenas a fachada para uma verdade muito mais sombria que eles pensam com a cabeça de baixo, que estão sempre prontos, sempre a caçar, sempre no limite? Mas Schopenhauer enxergou através dessa ilusão há séculos. Ele não via o desejo masculino como uma fraqueza. Ele via-o como uma armadilha da própria natureza, uma manipulação da vontade de viver, usando a beleza e a reprodução como o isco para manter os homens escravizados aos seus instintos. E se eu te dissesse que os homens não são tão lascivos quanto lhes foi dito? E se eles estiverem simplesmente superestimulados, encurralados, provocados a uma tensão constante por mulheres que transformaram a exposição numa performance? Tu dizes que os homens são cães, mas ninguém pergunta quem continua a atirar-lhes o osso. Schopenhauer avisou-nos: o que é belo não é o que é bom, mas o que é útil à vontade. A mulher moderna entendeu isto, talvez não conscientemente, mas taticamente. Ela aprendeu que o olhar masculino é uma moeda e aprendeu a gastá-la. Isto não é empoderamento, não é liberdade, é um exibicionismo estratégico, vestido na linguagem da libertação. Se os meus mamilos querem ser o centro das atenções, quem sou eu para os impedir? Isso não é confiança. É desespero mascarado de orgulho. É um vício em validação a usar uma máscara feminista. A feminilidade costumava ser sagrada. Agora é um produto embalado, comercializado, vendido em feeds, explorado em ângulos, otimizado para alcance. O mistério desapareceu. O fascínio substituído por um algoritmo. O corpo tornou-se a marca e a alma esquecida. Schopenhauer chamaria a isto exatamente o que é: um isco para a vontade se perpetuar. Não amor, não significado, não verdade. Cada vestido justo, cada pose deliberadamente sedutora, cada encenação não é aleatória, não é inocente. É uma intrusão calculada na paz masculina. Não um ataque à moralidade, mas à intimidade. Corrói a última centelha do instinto de um homem de sentir algo real. E eis o que não te dizem: as mulheres sabem exatamente o que estão a fazer. Podem não o dizer em voz alta, mas conhecem o poder da carne, conhecem as regras deste jogo, porque foram elas que o criaram. Os homens, enquanto isso, são instruídos a serem gentis, vulneráveis, compassivos, responsáveis, suaves, mas enquanto tentam suprimir a besta, estão a ser caçados por ela. Schopenhauer disse: o impulso sexual é a mais forte e a mais astuta das paixões humanas. Então, quando um homem caminha por um mundo de ancas a balançar, pele à mostra e sedução curada, e se espera que ele carregue a contenção de um monge com a fome de um lobo, não é disciplina que lhe estão a pedir. É delírio. E quando ele tropeça, chamam-lhe o problema. Mas quem definiu as regras? Quem construiu o labirinto? As mulheres de hoje não querem ser compreendidas, querem ser adoradas, não amadas, mas seguidas, veneradas, curtidas, partilhadas. O que trazes para a mesa? Ela pergunta, revelando o decote como se fosse moeda. Eu sou a mesa, diz ela. Não, tu não és a mesa, tu és o espetáculo em cima da mesa. E há 1 milhão como tu, cada uma a gritar para o vazio: escolhe-me, valida-me, quebra por mim. E quando nenhum homem investe, quando ninguém fica, ela diz: os homens temem mulheres fortes. Não, não tememos. Tememos o vazio, tememos ser atraídos por uma fantasia, apenas para descobrir que não há nada por trás dela. E é nisto que a feminilidade moderna se tornou uma parada de ilusões encenada com a confiança de rainhas, mas com a insegurança de órfãs. Tu roubaste aos homens o direito de pausar, de respirar,
de sequer saber se o que sentem é desejo real ou excitação fabricada. Ele é atraído por ti ou apenas emboscado pela tua anatomia? Ele quer-te ou está apenas a tentar sobreviver ao algoritmo em que transformaste o teu corpo? Não há mais espaço para imaginação, nem espaço para a contenção. E depois exiges intimidade emocional de um homem que está em guerra com os seus instintos desde o pequeno almoço. Schopenhauer escreveu que a vontade engana-nos, empurrando-nos para o desejo apenas para nos abandonar no sofrimento. Tu transformaste esse ciclo na tua arma, mantens os homens excitados e depois perguntas por que não são ternos. Iscas a besta e depois culpas-la por uivar. Provocas e depois envergonhas. Seduzes e depois castigas. Tratas a biologia dele como uma peça de xadrez e quando ele perde, chamas a isso prova da sua inferioridade. Mas foste tu quem viciou o jogo. E agora, ofereces a mesma pose, os mesmos lábios, o mesmo filtro e esperas ser tratada como algo sagrado. Queres lealdade, mas ridicularizas-a. Queres conexão, mas vendes a tua visibilidade a quem der mais. Queres profundidade, mas exibes a tua pele como um letreiro e admiras-te porque os homens param à superfície. Os homens não estão a fugir de ti. Eles estão famintos, famintos pela versão de ti que não pode ser postada, que não pode ser filtrada, que não sabe ser nada além de real. E ainda assim, quando um homem olha, chamas a isso fraqueza. Quando ele toca, chamas a isso assédio. Quando ele se afasta, chamas a isso imaturidade. Mas o que era suposto ele fazer com a tua performance? Ele viu o jogo, ele viu o padrão e escolheu o silêncio em vez da vergonha. Schopenhauer avisou-nos que a conexão humana estava sempre manchada pela ilusão sexual, que a beleza não era divina, mas diabólica, uma máscara usada pela vontade de viver para nos enganar e prender. E tu, mulher moderna, transformaste essa ilusão num estilo de vida. Industrializaste-a, monetizaste-a, ritualizaste-a, e ao fazê-lo, criaste um homem que já não sabe se o que sente é instinto ou manipulação. Dizes que queres intimidade, mas intimidade não é uma foto, não é uma pose, não é um momento viral. É o espaço entre a exposição e a essência, a parte de ti que não quer ser vista, mas ousa ser conhecida. Mas esse espaço já não existe, porque antes que um homem chegue à tua mente, o teu corpo já gritou com ele. Tornaste-te um megafone de excitação e depois castigas-o por te ouvir. Transformaste a tua pele em moeda e perguntas-te por que ninguém investe na tua alma. Fizeste da vulnerabilidade uma armadilha e depois choras traição quando ninguém morde o isco. Mas a perda não é só tua, é nossa. Porque cada vez que colocas o teu corpo na linha da frente, roubas a um homem a oportunidade de redescobrir a sua masculinidade. Roubas-lhe o silêncio necessário para ouvir o seu próprio coração. Roubas-lhe o espaço sagrado no qual o amor, e não a luxúria, poderia crescer. Não o amor por curvas, mas o amor por caráter. Não a atração pela pele, mas a conexão com a alma. Mas nunca lhe deste a oportunidade de o ver, porque a tua performance foi mais alta que a tua presença, a tua sedução mais alta que a tua sinceridade. E agora perguntas por que é que os homens já não ficam, porque desaparecem, porque se desconectam. Tu tornaste-te a resposta a uma pergunta que os homens nunca tiveram a paz para formular. E depois culpas-los por não saberem o que querem. Mas como poderiam saber quando cada sinal está distorcido, quando cada instinto é sequestrado, quando cada sentimento é assaltado pela performance? Schopenhauer disse que a vontade usa a ilusão para propagar o sofrimento. E agora vivemos numa cultura
onde cada deslize, cada scroll, cada mulher a posar num espelho é mais um flash dessa mesma ilusão. Os homens não odeiam as mulheres. Os homens estão desorientados pelas mulheres, porque as mulheres deixaram de revelar quem são e começaram a projetar quem querem que os outros vejam. Ofereces uma fantasia e depois exiges ser tratada como um futuro, mostras um disfarce e esperas ser tratada como uma rainha, mas não podes ser a vítima e a sedutora ao mesmo tempo. Não podes iscar a biologia de um homem e depois envergonhar a sua resposta. Não podes clamar por compromisso enquanto danças no caos. E ainda assim perguntas de novo: por que estão os homens quebrados? Por que não se abrem? Por que não confiam? É porque cada vez que o fazem, tu transformas a verdade deles numa arma. Cada lágrima torna-se uma ferramenta. Cada vulnerabilidade torna-se uma vantagem. E eles aprenderam, silenciosamente, lentamente, dolorosamente. Aprenderam a recuar, a conter-se, a substituir a realidade pela libertação. Aprenderam que a fantasia é mais segura do que as consequências, que um ecrã é mais gentil do que o teu desprezo. Mas eis a tragédia. Os homens ainda te querem amar, ainda te querem proteger, ainda se querem erguer por algo real, mas não deixaste espaço para isso, porque não queres um protetor, queres uma audiência, queres aplausos, queres um pedestal para o teu ego, não um parceiro para a tua alma. Então, agora, os homens estão a desaparecer, não em corpo, mas em espírito. Sentam-se ao teu lado, mas não estão contigo. Olham para ti, mas não te veem. Tocam, mas não confiam. E a parte mais triste, tu nem reparas, porque estás demasiado ocupada a capturar o ângulo, a postar a ilusão, a alimentar o algoritmo. E enquanto persegues dopamina, ele afasta-se, primeiro emocionalmente, depois espiritualmente e finalmente por completo. E tu vais perguntar de novo, com lágrimas e raiva e incredulidade, para onde foram todos os homens de bem? Mas a verdade é que eles estavam aqui, estiveram à tua frente, tentaram, quebraram, dobraram-se para ser o que tu dizias querer, até perceberem que nunca quiseste um homem. Tu querias um espelho, querias reflexo, não revelação, querias adoração, não testemunho. E assim chegamos aqui, a uma cultura onde a feminilidade é ruidosa e a masculinidade é silenciosa, onde a sedução é uma arma e a sinceridade está extinta, onde o amor morre sob o peso da exposição. Mas há um caminho de volta. Não é fácil, é brutal. Um que exige que as mulheres parem de se esconder atrás da sua pele e comecem a mostrar a sua substância. Um que exige que se afastem da ilusão e entrem na essência. Um que começa não com filtros, mas com a verdade. Porque no momento em que parares de iscar os instintos de um homem, dás-lhe a oportunidade de sentir os teus. No momento em que parares de exigir atenção, poderás conquistar intimidade. E isso exige mais do que um corpo. Exige alma. Exige profundidade. E profundidade é a única coisa que não se pode fingir. Portanto, se esta verdade abriu uma fenda em ti, se arrancou, nem que seja uma ilusão, a que te agarravas, então deixa-a arder. Partilha-a, gosta, deixa-a viajar, não para envergonhar, mas para purificar. Porque os homens não precisam apenas de sexo. Os homens precisam de verdade. E mulheres, vocês também precisam. Se alguma vez esperamos reconstruir algo que valha a pena, começamos exatamente aí, com a verdade.